No dia 29 de agosto de 1997, o casal de empresários Masataka e Keiko Ota passaram o dia fora, visitando fornecedores para suas lojas de R$ 1,99, um grande sucesso, lojas que eles tinham espalhadas por toda São Paulo. Em casa, deixaram os filhos Vanessa Ota, de 11 anos, e Ives Yoshiaki Ota, o caçulinha de 8 anos, aos cuidados da babá. Uma rotina da família já, mas naquele dia, algo incomum aconteceu. Por volta de 6h30 da tarde, um motoboy tocou a campainha do sobrado da família Ota, localizado na zona leste de São Paulo. A babá foi até o portão e viu um homem com um buquê de flores. Ele perguntava se a sobrinha de Masataka, uma moça de 16 anos, estava em casa. As flores eram uma entrega para a adolescente. Sem desconfiar de nada, a funcionária se aproximou e abriu o portão, um ato falho. Segundos depois, foi dominada pelo homem que aproveitou a oportunidade para invadir o sobrado. Na sala, Ives brincava com o primo quando foi surpreendido pelo criminoso que anunciou um assalto. O motoboy perguntou onde poderia encontrar dinheiro, objetos de valor e se havia algum cofre na casa. Nem a babá, nem o garoto, obviamente, sabiam de nada. Já que não encontrou nenhum dinheiro, o motoboy resolveu levar algo de valor inestimável. Ele trancou o primo de Ives e a babá no porão da residência e fugiu da casa levando o filho do casal Ota consigo. 45 minutos depois, Masataka e Keiko Ota chegaram em casa. Na verdade, chegaram até a rua onde moravam, pois o acesso à rua estava movimentado com um intenso vai e vem de viaturas policiais. Quando chegaram mais perto da residência, Keiko se surpreendeu com o cachorro do filho solto na rua, mas não imaginou que aquela quantidade de policiais estivesse no local para atender uma ocorrência de sua família. Tanto que chegou a especular com o marido sobre o que poderia estar acontecendo na casa da vizinha. Assim que Masataka estacionou o carro e os dois puderam finalmente descer do veículo, a primeira pessoa que viram no meio da multidão foi a filha Vanessa. A garota de 11 anos correu em direção da mãe e deu a notícia do sequestro. Mãe, levaram o Ives. O casal Ota demorou para entender aquelas simples palavras, mas quando o desespero veio, ele bateu com força. Masataka e Keiko desabaram diante da filha, destruídos pela informação que haviam descoberto. O que não sabiam ainda é que o sequestro estava ligado ao crescimento nos lucros de suas lojas, algo que trabalharam duro para construir, mas o sucesso das lojas de R$ 1,99 da família Ota acabou chamando a atenção de pessoas mal intencionadas que executaram um plano macabro para obter vantagem, mas acabaram causando uma tragédia. Esse é o caso Ives Ota. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar do caso Ives Ota, um sequestro que aconteceu em São Paulo no final da década de 90 por conta de inveja, e acabou de uma forma trágica e inesperada. O caso foi uma sugestão de vários crimezeiros, então vou dar aquele alô para quem indicou o caso aqui. Foi o Marcelo.Siqueira99, Maiara _Capuano, Victor.Moraes_Vibes, Jéssica.10, Raquel Marques, Eduardo de Melo Reis, Maísa Marri e Manuela Pereira. Muito obrigada por enviar a sugestão, crimezeiros. Gente, antes de começar essa história do começo, eu quero que vocês pensem numa coisa. Imagina só, você tá lá na cena do crime e começa a perceber umas pistas, uns símbolos que só você é capaz de decifrar. Ninguém mais entende. Começa a parecer que são pistas deixadas especificamente pra você. Que medo, né? Você está lidando com um serial killer impiedoso que deixa enigmas nas cenas dos crimes, pra você. Pois essa é a realidade da agente do FBI Lee Harker, que é designada para trabalhar num caso envolvendo o serial killer que se auto-intitula Long Legs. Tipo, pernas longas. Gente, o cara não precisava nem que a gente criasse um apelido pra ele, né? Ele mesmo fez esse favor. Mas apesar do nome engraçadinho, o negócio é macabro. Eu tô falando do filme Long Legs, Vínculo Mortal, que estreia exclusivamente nos cinemas dia 28 de agosto. Você pode ver esse terror policial nas telonas com Nicolas Cage, com uma caracterização bizarra como o Long Legs. E assim, gente, dá um
medo, uma tensão. E vocês sabem que eu sou cagona com filme de terror, mas esse aqui é perfeito para os crimezeiros como eu, como vocês, pois tem uma história muito bem construída. Na verdade, ele mistura terror folk e sobrenatural com investigação. Tudo isso para criar um filme original e tenso, claro, muito tenso. E a conexão macabra entre a agente do FBI e o Longlegs? Gente, assim, não vou dar spoiler, mas só digo que tem 86% de aprovação no Rotten Tomatoes e boas críticas internacionais. Então fica aí a dica pra vocês, crimezeiros, bora ter essa experiência única nos cinemas com Longlegs, Vínculo Mortal, um filme trazido ao Brasil pela Diamond Filmes. Claro, né? A melhor. Obrigada, Diamond, por trazer essa novidade aqui pro Café com Crime, nesta publi linda. Agora sim, crimezeiros, depois de uma indicação dessas, bora começar do começo? Em 1995, o comerciante japonês Masataka Ota revolucionou o mercado ao implantar a primeira loja de R$ 1,99 do segmento no país, mais especificamente na zona leste de São Paulo. Quem conheceu essas lojas assim que elas viraram uma febre nas periferias, sabe, tinha de tudo lá dentro, desde arranjos florais, pulseiras, relógios, utensílios domésticos, doces e até cueca e calcinha, gente. Apesar de ainda existirem e focarem em produtos baratinhos, mas de valores variados, naquela época a regra era o preço único. Todos os itens eram vendidos por R$ 1,99. Uma novidade que fez a cabeça da galera. Era um sucesso. O retorno havia sido tão bom com a primeira experiência que em 45 dias, Masataka transformou as 12 lojas da família em lojas de R$ 1,99. 5 delas em São Paulo, outras 3 na região do ABC Paulista. Os anos foram passando e o sucesso se mantendo. Em 1997, as vendas seguiam de vento em popa e até seguranças foram contratados para ajudar a conter pequenos furtos e assaltos. Coisas que acontecem na rotina dos lojistas e que precisam de medidas de contenção. Tudo aqui dentro de uma normalidade. Se nos negócios tudo ia bem, na vida pessoal também. O comerciante não tinha do que reclamar. Ele era casado com Yolanda Keiko Miyashiro Ota, uma mulher com descendência japonesa, mas natural de Olímpia, interior de São Paulo. Ela era formada em Direito, mas não atuava como advogada. Ela dividia com o marido a administração das lojas. Juntos eram pais de Vanessa Ota, de 11 anos, e Ives Yoshiaki Ota, o caçulinha de apenas 8. Os 4 formavam uma família unida e feliz. Era dessa forma que eram vistos por familiares, amigos e vizinhos, e era dessa forma que também se classificavam. Enquanto Masataka e Keiko ralavam para administrar as lojas, negociar os preços das mercadorias, correr atrás de estoque, calcular margem de lucro, enfim, aquela correria para dar conta das responsabilidades, Vanessa e Ives viviam uma infância típica de classe média no bairro da Vila Carrão, zona leste de São Paulo. Durante as manhãs, as crianças frequentavam a escola Santa Isabel, na mesma região onde moravam, e de tarde faziam as tarefas e depois tiravam o dia para brincar. Para ajudar nos cuidados com as crianças, a família Ota contava com a ajuda de uma babá. Era ela a responsável pelos cuidados diários durante a ausência dos pais. Ives estava na 2ª série do Ensino Fundamental 1. Era um menino aplicado na escola, amoroso e também muito alegre. Vez ou outra, quando percebia que o pai estava demorando para chegar em casa, ele passava a mão no celular para perguntar por onde Masataka andava. Era um verdadeiro fiscal da rotina do paizão. Quando o empresário dizia que estava perto, o menino corria para o portão, sentava na calçada e esperava ansioso pela chegada do pai. Afinal, ele gostava de dar umas voltinhas pelo bairro com o papai dentro do carro. Naquela época, Masataka tinha um Toyota com teto solar e uma das lembranças mais latentes em sua memória é a da criança com metade do corpo para fora do carro, com os bracinhos abertos, da mesma forma que Jack e Rose fizeram naquela famosa cena do Titanic. Ives fechava os olhinhos e sentia o vento bater no rosto enquanto o pai dirigia pelas ruas de carro, aproveitando aquele momento que se repetia com uma certa frequência, mas que nunca perdia a magia.
A família Ota tinha alguns imóveis e estavam planejando se mudar do sobrado onde moravam para um apartamento. Mas, pela correria, a mudança acabou sendo adiada. A energia que seria gasta para organizar tudo da mudança poderia ser investida nos negócios, nas lojas. Afinal, já dizia o ditado: o olho do dono é que engorda o porco. Com esse pensamento e essa mentalidade, no dia 29 de agosto de 1997, o casal Masataka e Keiko passaram o dia na rua, visitando fornecedores e buscando boas oportunidades para suas lojas. Era fim de tarde quando cumpriram o último compromisso em uma empresa importadora de batons. Mas Masataka não estava com cabeça para fechar nenhum negócio. Ele estava se sentindo mal, com o coração apertado. Ele queria ir para casa. Sentia que algo estava errado. E estava mesmo. Foi por volta daquela hora, às 6:30 da tarde, que o motoboy tocou a campainha na residência da família, um sobrado localizado na rua Pedro Pires, na Vila Carrão, zona leste de São Paulo. Foi naquela hora que a babá viu o homem com um buquê de flores no portão. Ela ainda percebeu que o motoboy também portava uma caixa e que aquilo tudo não passaria pelas frestas do portão. Sem desconfiar, pegou a chave e abriu a única barreira que separava ela de um criminoso. Foi naquela hora que a babá foi levada para dentro da casa e trancada no porão da residência, junto com o sobrinho de Masataka, que estava de visita na casa para brincar com o priminho Ives. E foi naquela hora que o motoboy sequestrou o garoto Ives Ota, depois de se frustrar ao não encontrar dinheiro, joias, um cofre e outros objetos de valor dentro da casa da família. O instinto paterno não falhou. Mesmo à distância, Masataka se sentiu incomodado e resolveu encerrar o dia de trabalho. Sentia que precisava estar em casa. Ele e a esposa chegaram na rua de casa às 7:30. Logo que acessaram a rua, perceberam um movimento estranho, intenso. Tinham muitas viaturas de polícia próximas do sobrado, com as sirenes ligadas e muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Quando chegaram mais perto, Keiko se surpreendeu com o cachorro do filho solto na rua, mas não imaginou que aquela quantidade de policiais estivesse no local para atender uma ocorrência de sua casa. Tanto que chegou a especular com o marido sobre o que poderia estar acontecendo na casa da vizinha. Assim que Masataka estacionou a sua Toyota e os dois puderam finalmente descer do carro, a primeira pessoa que viram no meio da multidão foi a filha Vanessa, que imediatamente correu em direção da mãe. Foi a criança a responsável por dar a notícia do sequestro. Mãe, levaram o Ives. Os pais da criança demoraram um pouco até entender o que estava acontecendo, aqueles segundos que pareceram uma eternidade. Mas quando o desespero veio, ele bateu com força. Masataka e Keiko desabaram diante da filha, destruídos pela informação que haviam descoberto. Mãe, levaram o Ives. Mãe, levaram o Ives. Ainda atordoados na noite de sexta-feira, a família de Ives Ota foi à delegacia anti-sequestro para prestar queixa. Não havia tempo a perder. Quanto antes começassem as investigações, maiores eram as chances da criança ser encontrada com vida. Quem assumiu o caso foi o delegado Marcos Carneiro, que destacou imediatamente uma equipe para averiguar o caso e uma outra para a residência dos Ota para aguardar o contato dos sequestradores com o pedido de resgate e, assim, iniciar as negociações. Apesar de estarem buscando meios de localizar o filho, Masataka chegou a confidenciar para os investigadores que não acreditava que o sumiço de Ives se tratasse de um sequestro. O pai da vítima esperava receber uma ligação da polícia informando o paradeiro do menino. O comerciante estava nutrindo uma grande esperança de que ele seria encontrado em perfeito estado de saúde, sem nenhum arranhão. Experientes como eram, os policiais pensaram em todas as estratégias para não levantar nenhuma suspeita sobre o crime. Era importante que a rotina da família seguisse da maneira mais normal possível. O investigador destacado para ficar na casa de Ives foi Rogério Canegusuco, um policial oriental escolhido a dedo para não despertar desconfiança de algum criminoso que, porventura, estivesse rodeando a casa para acompanhar de perto os passos da família da vítima. Já que o Rogério Canegusuco, ele se passaria tranquilamente por um parente que talvez estava visitando para dar um apoio moral nesse momento. Não queriam que soubessem que a polícia estava envolvida.
A ansiedade e a falta de notícias fizeram que a noite demorasse uma eternidade para passar. Ninguém entrou em contato com a família Otta no dia do sequestro. O primeiro contato veio apenas no início da noite do sábado, dia 30 de agosto. Com um bule de café, Masataka pegou uma cadeira e a posicionou ao lado do telefone, de onde só saía para ir ao banheiro. Passou a noite inteira do dia 29 plantado ali, aguardando ansiosamente. Depois, passou o dia 30 de agosto inteiro no mesmo lugar, com a mesma paciência. Foi só no início da noite daquele sábado que o telefone finalmente tocou. Àquela altura, a família já estava devidamente orientada sobre como proceder às negociações. Mas o sequestrador não recebeu o mesmo briefing. A impressão que dava era de que o criminoso era amador e não sabia o que estava fazendo. Logo de cara, pediu R$800 mil, um valor que parecia ter sido escolhido aleatoriamente baseado em achismos. Sentiram que o sequestrador estava realmente perdido naquele primeiro contato. Depois que o sequestrador desligou, a equipe da delegacia anti-sequestro alertou Masataka que era de extrema importância que em um próximo contato houvesse o pedido de uma prova de vida. Era preciso confirmar que Ives estava vivo antes de prosseguir com as negociações. E como fazer essa comprovação? Era simples, com perguntas claras e objetivas que apenas o garoto pudesse responder. Parecia fácil. Mas o delegado Marcos Carneiro estava preocupado por conta da idade de Ives, pois além da fragilidade e da inocência típicos das crianças, Ives poderia se confundir ou simplesmente não se lembrar com clareza de certas coisas para dar ali uma resposta convincente. Como exemplo, o delegado usou uma possível vítima na casa dos 18 anos. Quando você pergunta para um rapaz dessa idade o que ele ganhou em seu aniversário de 15 anos, a chance dele responder com exatidão, principalmente se foi algo que o marcou, beiram os 100%. Mas quando você pergunta para uma criança de 8 anos o que ela fez no aniversário de 6, complica, porque as chances do pequeno não se lembrar, mesmo que tenha sido uma comemoração muito esperada e planejada, são muito altas. Apesar do temor, não havia muita escolha. Ficou combinado, então, que no próximo contato do criminoso, uma pergunta objetiva deveria ser feita para que o sequestrador pudesse provar, Provar que a criança estava viva e respondendo a pergunta feita ali ao vivo. A segunda ligação aconteceu 3 dias depois, na terça-feira, dia 2 de setembro de 1997. Masataka Otta, que assumiu esse papel de negociador da família, fez uma pergunta simples e objetiva conforme foi combinado. Mas a resposta não veio bem como as equipes imaginavam, e aí entra a questão que o delegado Carneiro explicou sobre a subjetividade das crianças. A pergunta feita pelo pai para Ives era sobre o presente que ele ganhou no Natal do ano anterior, ou seja, em 1996. Mas a resposta recebida foi meio esquisita e chamou a atenção dos investigadores. O sequestrador disse que em novembro do ano anterior, a família viajou para o Paraná. Foi essa a resposta. Para mim é tipo responder que 2 mais 2 é amarelo. Enfim, não respondi em nada o que ele tinha ganhado no Natal, A equipe do delegado Carneiro estranhou também essa resposta, mas o Masataka disse que, de fato, a família havia feito uma viagem para o Paraná no ano anterior e que poucas pessoas sabiam dessa informação. Apesar de não ser a resposta para a pergunta que fizeram, a família passou a acreditar que sim, o menino Ives estava vivo. Foi uma sensação de alívio indescritível que invadiu a residência dos Otta naquele dia. Mas nem todos foram contaminados pela positividade da família. Para a polícia, um sinal de alerta foi aceso. Eles sabiam que tinha alguma coisa errada nessa história. A lógica era simples. O sequestrador tem a faca e o queijo na mão. Só que quem decide a hora de cortar é o familiar e a polícia. Sem prova de vida, não se paga 1 centavo. A única garantia para se pagar o resgate é que até aquele momento a pessoa, a vítima, esteja viva. Isso é óbvio. Isso faz parte da lógica do crime e o criminoso mais amador sabe disso.
Por isso, ele continuou enrolando com respostas que condiziam com a verdade da família, mas que não respondiam às perguntas feitas. Eles estavam tentando ali ganhar tempo. Precisavam fazer o pai e a mãe da vítima acreditarem que, pagando o valor do resgate, a criança voltaria para casa. A estratégia da polícia, então, passou a ser alimentar a conversa entre a família e o sequestrador para ir muito além da negociação do sequestro. O objetivo era localizar o bandido sem que para isso os comerciantes precisassem desembolsar nem o valor de um item da sua loja de R$ 1,99. E queriam fazer isso o mais rápido possível para chegar ao garoto de 8 anos sem que fosse tarde demais. O investigador Kanegusuko já havia instalado identificadores de chamadas nos aparelhos da residência da família Ota, e a partir dos 2 contatos realizados pelo sequestrador até então, foi possível monitorar os telefones. E aí, bingo! Conseguiram localizar entre os números identificados um orelhão na Vila Guarani, que ficava a cerca de 25 quilômetros da Vila Carrão, onde a família Ota morava, ambos bairros da Zona Leste paulistana. Como não havia muitas cartas na manga ali para eles jogarem, os policiais decidiram fazer uma ronda perto do orelhão. Já pensou se o sequestrador comete o erro de voltar ao mesmo aparelho em uma nova tentativa de negociação? Afinal, parecia ser amador, né? E poderia muito bem cometer um erro. A aposta era essa: torcer pelo erro do bandido. Uma equipe estava na casa com a família e outra ficou de plantão perto do orelhão. Uma semana após o sequestro, no dia 5 de setembro, uma nova ligação foi feita para pressionar a família Ota. Imediatamente, o investigador Kanegusuko acionou a equipe da área para informar sobre o contato e compartilhar o número do telefone público. E não é que os policiais apostaram certo no erro do sequestrador? Eles buscaram o número do telefone público em uma planilha que tinham feito ali, tal qual os maias e astecas faziam quando não havia internet e smartphones para facilitar a execução do serviço. E assim que acharam o endereço, foram mais que depressa para lá e conseguiram prender o suspeito. Uma ação rápida e bem executada. O suspeito nem chegou a descer da moto para fazer a ligação. Estacionou bem debaixo do orelhão e a manteve ligada. Uma tática adotada para facilitar a fuga, caso houvesse necessidade. Amador sim, burro nem tanto. Quando a equipe o abordou, a ligação já havia sido encerrada e ele percebeu a aproximação dos agentes. Notou que a casa tinha caído e ensaiou ali uma reação. Ele portava uma arma e tentou pegar, mas os policiais eram experientes e muito bem treinados. Assim, o suspeito acabou dominado e conduzido para a delegacia, onde o delegado Carneiro passou a fazer uma bela interrogação. O suspeito se apresentou inicialmente como Silvio da Costa Batista, de 26 anos, e ele negou a participação do crime. Negar o crime, mesmo quando óbvio, deve estar no manual de sequestros para leigos, né? Só pode. O Silvio dizia não ser o responsável pelo sequestro e ainda teve a pachorra de dizer que não realizou as ligações para negociar valores com a família da criança, apesar de ter sido pego ali fazendo exatamente isso. Só que contra fatos não há argumentos, né? E as negativas do motoboy não se sustentaram. Principalmente porque a polícia tinha um retrato falado do autor do crime, e era uma imagem muito semelhante à fisionomia do tal Silvio. E não vamos esquecer da babá, que teve contato direto com o criminoso e poderia o reconhecer facilmente. O que foi feito? Assim que esse alecrim foi preso, a babá foi contatada, compareceu imediatamente à delegacia anti-sequestro e não teve dúvidas. Aquele era o homem que invadiu a casa da família e levou Ives Ota. Com o reconhecimento, a polícia poderia seguramente pressionar o suspeito. Não tinham tempo a perder. O medo de Ives já estar morto era grande, já havia passado uma semana. Precisavam localizar o garoto. Com a investigação focada até aquele momento no motoboy, a polícia fez a sua primeira descoberta. O homem, na verdade, não se chamava Silvio. A sua verdadeira identidade era Adelino Donizete Esteves, e ele era procurado por uma série de outros crimes, incluindo roubo, e foi só quando os investigadores jogaram a verdadeira identidade na cara dele é que ele resolveu colaborar. Espertinho e sem escrúpulos, né? Quando o sapato apertou, ele abriu o bico. E ainda bem, né? Eu gosto quando o criminoso não aguenta segurar o rojão sozinho e entrega os comparsas tudo. Nisso eu realmente voto contra a lealdade, mas só no mundo do crime, tá?
Fato é que, sem saída, ele assumiu que foi ele o responsável por ir até a casa da família Ota, render a babá e sequestrar o menino, mas que ele o entregou para os mandantes do sequestro e que não tinha mais nenhuma informação sobre o seu paradeiro. Esses mandantes eram Paulo Tarso de Dantas e Sérgio Eduardo Pereira de Souza. E vocês não vão acreditar quem eles eram. Estão preparados para passar raiva? Paulo e Sérgio eram 2 policiais militares que prestavam serviços de segurança na loja de R$ 1,99 da família Ota, especificamente na unidade localizada no Centro Comercial de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Paulo Tarso de Dantas também fazia bico de segurança no quarteirão onde Massataca vivia com a família, ou seja, era tudo mamão com açúcar para ele. O cara conhecia tanto a rotina de trabalho e a rotina pessoal do empresário da família Ota inteira. Era só encontrar cúmplices dispostos a embarcar com ele nessa barca furada. E por que o seu alvo foi o patrão Massataca? Bem, o Paulo percebeu o movimento crescente das lojas de Massataca e ficou de olho em um possível aumento nos lucros devido ao sucesso do patrão. Foi inspirado por essa ambição que ele decidiu planejar o sequestro e colocá-lo em prática. Se desse para entrar na cabeça do Paulo, como se fosse divertidamente, sabe, entrar e ver o que se passa lá dentro nas emoções, certeza que a emoção que estaria no controle da mente desse criminoso seria a inveja. Ainda anestesiados com a informação que receberam do motoboy Adelino, o delegado Carneiro e companhia saíram em busca dos suspeitos e policiais militares Paulo e Sérgio. Ambos foram encontrados até que rapidamente. Assim que as equipes abordaram Sérgio Eduardo Pereira de Souza, sua primeira reação foi negar envolvimento em qualquer crime. Inclusive, ele negou conhecer o tal do motoboy Adelino. Os policiais civis então conduziram o PM até a viatura, e quando ele avistou o comparsa, o Adelino, lá dentro da viatura, ele começou a chorar. O anjo não era inocente, gente. Pra que choras, minha flor? Essa também foi a dúvida dos investigadores, mas o Sérgio não respondeu. Ficou caladinho, ele apenas se disponibilizou a conduzir a equipe até a sua casa em uma tentativa frustrada para provar que a acusação contra ele não se sustentaria, pois nada encontrariam em sua casa. E é verdade, realmente não encontraram nada ali. Com a condução de Sérgio até a delegacia, o PM Paulo Tarso viu a corda apertar o seu pescoço. Só que ele não fugiu não. Naquele dia, mais tarde, em companhia de seu superior, ele se apresentou na delegacia anti-sequestro para prestar esclarecimentos. A sua soberba e nariz em pé chamaram a atenção do delegado Carneiro. Mesmo sem ter formação acadêmica na área de direito, o PM exibia um anel de bacharel com o maior orgulho. Talvez o objeto fosse utilizado para se impor, mostrar segurança, superioridade, sei lá. Porém, se a intenção real era se mostrar seguro, Paulo deu um tiro no pé. A sua linguagem corporal dizia o contrário. E o delegado Carneiro percebeu a sua vulnerabilidade diante do avanço das investigações. Sabe aquele cara de cachorro que cai da mudança? Pois então, era essa a skin do PM. Isso sem contar que ele suava excessivamente enquanto esfregava as mãos. Ele estava ali, protegido pela presença de seus comandantes, sem nenhum tipo de constrangimento ou coação moral e física, mas mesmo assim demonstrava nervosismo extremo, demais para alguém que se dizia inocente. Uma das primeiras frases proferidas pelo suspeito assim que o interrogatório começou foi um sonoro: Doutor, eu tenho um álibi. Eu não tenho nada a ver com o sequestro. Mesmo negando participação no crime, Paulo e Sérgio Eduardo foram presos em flagrante e levados ao presídio Romão Gomes, um complexo exclusivo para policiais militares. Apesar de ter os criminosos atrás das grades, a investigação estava longe de terminar e ainda corria contra o tempo. Uma bomba relógio. Ainda tinham um garoto de 8 anos desaparecido. Precisavam encontrar Ives Ota.
é tenso. Por isso, vamos dar uma pausa para tomar um gole de café. Essa história dá até vontade de não ser bem-sucedido no trabalho. Imagina, você acorda todo dia, vai à luta, se dedica, dá o melhor de si, e aí acontece uma coisa dessas? Dá vontade de largar tudo mesmo. O Brasil não é fácil. A única coisa que eu não largo do trabalho é o meu lookinho, gostosinho e confortável da Insider. Inclusive, eles acabaram de lançar a camisa e calça Future Form, no feminino e masculino. Se encaixam perfeitamente em looks de trabalho, mas também em composições mais casuais para o dia a dia. As peças são incríveis e minimalistas e, juro, muito confortáveis. Além de oferecerem a qualidade tecnológica da Insider de sempre, né? Rápida evaporação de suor, desamassa no corpo, meu item favorito, tem tecido que repele água, alta durabilidade e não desbota, tudo que a gente gosta. E se você clicar no link que está na descrição do episódio, você vai poder ter sua calça e camisa Future Form da Insider com desconto. Use o cupom Café com Crime para garantir essas peças maravilhosas no precinho. Obrigada Insider por essa parceria e saiba você que clicando no link, usando o cupom e tudo mais, você também está apoiando essa parceria com a Insider e ajudando essa podcaster aqui a continuar fazendo o que mais amo, continuar trabalhando para trazer episódios para vocês. Mais uma pausa e mais um gole de café e mais um assunto para vocês. Vamos falar dele, do filme mais esperado, Longlegs, Vínculo Mortal. Vê só se essa história não é de querer pular da cadeira. A agente do FBI, Lee Harker, é convocada para um caso de um serial killer e conforme desvenda pistas, Harker se vê confrontada com uma conexão pessoal inesperada com o assassino. E aí, já garantiu seu ingresso para os cinemas? Gente, Nicolas Cage fazendo uma performance de tirar o fôlego como um serial killer macabro, não dá pra perder. E sabe como o nosso amigo Nick sempre faz papéis meio esquisitões, meio tensos e intensos? Pois aqui ele entra com tudo no filme que está sendo cotado como o mais perturbador do ano. Claro que esse filme foi trazido para os cinemas brasileiros pela Diamond Filmes, nossa parceira queridinha. Eles, inclusive, são os mesmos distribuidores do filme Imaculada, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Moonlight e outros vencedores do Oscar. E sabe por que eles fazem o que fazem? Porque a Diamond Filmes entende que o melhor lugar para se ver um filme intenso como Longlegs, Vínculo Mortal é nos cinemas. E eu concordo em gênero, número e grau, onde tem uma super tela, som e tudo isso deixa a sua experiência muito mais empolgante e cheia de suspense. E, gente, bota suspense nesse filme, socorro! Não esquece, é dia 28 agora, exclusivamente nos cinemas. E se você gosta do trabalho do Café com Crime e quer apoiar o podcast para ele continuar sempre com novos episódios, você pode virar o nosso apoiador, crimiseiro oficial do Café com Crime através do Apoia-se. Lá você pode fazer apoios mensais no valor que você desejar. Lembrando que cada categoria de apoio tem uma recompensa para você. Por exemplo, tem uma categoria que você pode entrar no grupo do WhatsApp, onde todos os crimiseiros batem papo, eu tô lá nesse grupo também. Outras categorias te dão o direito de participar de sorteios de itens exclusivos, como a caneca do podcast. E claro, as categorias também dão direito a episódios exclusivos, tem um episódio extra por mês. Então, se para você não é suficiente 2 episódios por mês, né? Somos aqui um podcast que tem episódios a cada 2 semanas. Se você quer mais, você pode ter mais. É só se tornar um apoiador do Café com Crime para ganhar acesso aos episódios exclusivos e você ganha acesso a todos que já foram lançados, hein? Já são mais de 30 que estão disponíveis para quem se torna apoiador. Eu agradeço desde já o apoio de todos vocês crimizeiros que fazem esse podcast ser possível. Bem, e com isso, podemos voltar ao crime. Ainda na tarde do dia 5 de setembro, enquanto parte da equipe trabalhava na captura de Sérgio Eduardo e Paulo, outra equipe foi direcionada para a casa de Adelino. Havia preocupação de Yves Ota estar lá dentro, amarrado, amordaçado, enfim, era preciso intervir. Então os investigadores invadiram e reviraram tudo, mas não havia absolutamente nada que provasse que Yves havia estado por ali. O mesmo aconteceu na casa de Sérgio, como já falamos, e também na casa de Paulo. Mais uma vez, nada.
nenhuma evidência da criança. Reparem que até esse momento, o Sr. Masataka e a família Ota estavam alheios a todas essas informações. Isso porque os agentes precisavam de tranquilidade para buscar respostas, e a carga emocional da família poderia atrapalhar qualquer avanço. Com 3 suspeitos atrás das grades e nenhuma informação sobre a criança, foi levantada a hipótese de que uma 4ª pessoa pudesse estar envolvida no crime. Uma hipótese remota e que não foi confirmada, mas que existia e precisava ser investigada com cautela. Então, a operação foi suspensa naquele final de semana. Na segunda-feira, dia 8 de setembro, as equipes madrugaram na delegacia. Não havia mais tempo a perder. Era preciso concluir o caso e dar uma resposta para a família da criança. A ordem do delegado Carneiro era retornar para a casa do motoboy na esperança de encontrar um fio de cabelo, uma mancha de sangue, qualquer coisa que pudesse abrir brecha para a convocação de uma perícia no local. E assim foi feito. O retorno à casa de Adelino se fez necessário porque, em uma conversa informal com vizinhos, eles confirmaram que o homem chegou em casa no dia 29 de agosto em companhia de uma criança oriental. Tudo indicava que Ives Ota esteve ali. O investigador Rogério Kanegusuko, que esteve em companhia da família do dia do sequestro até o dia 5 de setembro, participou da busca e ficou repassando mentalmente as informações que possuía sobre a família, na esperança de lembrar de algum detalhe, alguma coisa relevante que pudesse contribuir com aquela busca. E ele lembrou de algo. Em uma das ligações recebidas pela quadrilha, um dos bandidos disse que comprou um bichinho virtual para distrair Ives, um Tamagotchi. O investigador, com essa informação, ele passou a procurar pelo Tamagotchi e, se ele encontrasse o bichinho virtual, teria a certeza que Ives havia passado ali na casa do motoboy Adelino. Ele revirou o quarto, olhou debaixo da cama, na sala, no banheiro, e não é que ele encontrou a embalagem do brinquedo? Kanegusuko ficou feliz por um momento, mas esse sentimento não durou muito. Enquanto revirava a casa em busca do objeto, ele reparou que embaixo do berço da filha do motoboy havia uma mancha. O chão era pintado de vermelho, mas havia um pedaço do chão que estava de outra cor. Parecia tinta fresca para cobrir um local recém-mexido. Antes de tomarem qualquer atitude, os policiais ligaram para o delegado Carneiro, que estava na delegacia em companhia de Masataka, e o informaram sobre a diferença na tonalidade do pavimento da casa. E aquela coisa, a família estava sedenta por informações e tinham uma positividade muito grande. Então, assim que o telefone do delegado tocou, o Masataka, que estava ali, ele exalou aquela positividade e soltou um: Acharam meu filho, doutor? Agora estou tranquilo porque encontraram o meu filho. Carneiro pediu licença para atender o telefone fora da sala e orientou que os agentes encontrassem alguma ferramenta forte o bastante para quebrar o chão e que o retornassem imediatamente para dizer o que haviam encontrado. Com o aval do chefe, o agente Kanegusuko passou a mão em uma enxada e começou a cutucar o solo. Assim que ele bateu a ferramenta no chão, o piso estourou com muita facilidade. E ali ele teve a certeza de que aquilo não estava normal, porque quando ele batia a enxada de um lado, o chão parecia muito firme, e do outro, extremamente frágil. Tomado pela ansiedade, torcendo para não encontrar o que tanto temia, o policial continuou a cavar, até que visualizou o cotovelo de uma criança. Terminava ali a busca pelo paradeiro do menino Ives Ota. Assim que o encontraram, ligaram para o delegado Carneiro, para o corpo de bombeiros e acionaram a polícia técnica para que a perícia pudesse ser realizada. O pai de Ives não soube da morte do filho naquela hora. Já prevendo o que estava para acontecer, o delegado o dispensou por conta da emoção. O lugar onde o corpo foi encontrado era uma residência de fundos, uma espécie de edícula, o que dificultou o acesso dos homens do corpo de bombeiros, responsáveis por remover o corpo da criança daquela cova rasa. A retirada do corpo comprovou que aquela era uma criança oriental. Realmente seria Ives Ota. A perícia também não demorou a chegar.
O profissional responsável por aquele trabalho foi Hermindo Lopes Filho, que assim que colocou os olhos no cadáver, constatou lesões na região anterior da cabeça. Pela sua experiência, lesões típicas de disparo de arma de fogo. Quando chegou mais perto do corpo, pôde constatar que o tiro entrou pela região anterior da cabeça, próximo ao nariz do menino e saindo bem acima da nuca. A sua teoria de disparo logo foi confirmada porque havia um pequeno esfumaçamento, comprovando que esse tiro teria sido dado a curta distância, com o corpo de barriga para cima, já dentro da cova. Não havia nenhum sinal aparente de que a criança tentou se defender antes de ser alvejada. As mãozinhas não estavam feridas, o que significa que ele não as levou ao rosto, como geralmente acontece quando uma vítima se vê em perigo. Um movimento involuntário, um reflexo que Ives não teve. O que levantou a seguinte pergunta: como esse menino deitou por livre e espontânea vontade dentro do buraco e não fez menção de se defender do ataque? Simples. Ives foi sedado. Os exames realizados no Instituto Médico Legal comprovaram que em seu corpo haviam substâncias que o levaram a dormir. Voltando à cova, 2 pontos importantes foram constatados. Em primeiro lugar, os criminosos misturaram cal com a terra, o que comprova o dolo do crime, pois o cal acelera a putrefação e não permite que o corpo exale os odores típicos da decomposição. Isso também explica o fato do investigador Caneguçuco não ter sentido nenhum cheiro na casa quando encontrou o cadáver da criança. E não que Adelino temesse ser descoberto. A técnica foi adotada pelo criminoso porque o corpo foi enterrado dentro do quarto, sob o berço onde a filha de apenas 2 anos dele dormia. A sua intenção era preservar a menina do fedor. E isso é algo que não sai da minha cabeça. Adelino sedou o menino de 8 anos e o colocou para dormir eternamente num local bem irônico, debaixo do berço da própria filha de 2 anos, sem qualquer peso na consciência. Isso é algo horrível. Aliás, para comprovar a tese de que Ives foi alvejado já dentro da cova, ali embaixo do berço, os peritos peneiraram a terra e encontraram o projétil utilizado no disparo. A arma usada para acabar com a vida da criança era uma pistola 9mm de uso exclusivo das Forças Armadas, armas de um dos policiais militares envolvidos no crime. Com a perícia realizada e a investigação feita, a família Ota precisava ser informada do trágico desfecho do sequestro. A informação veio no dia 9 de setembro, às 7 da noite. Naquele dia, os parentes de Keiko Ota foram à casa da família para dar suporte e apoio emocional. Naquela altura, os pais da criança já estavam esgotados e todo o amparo fazia diferença. Enquanto aguardavam um novo contato dos criminosos, decidiram fazer uma oração pela vida de Ives. Deram as mãos, rezaram o Pai Nosso e se emocionaram. De repente, a mãe da criança fala em alto e bom som: Deus, eu deixo nas suas mãos. Assim que terminou a frase, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz disse que era da Delegacia Anti-Sequestro. O Ives havia finalmente sido encontrado. Tomados pela emoção, eles não terminaram de ouvir o que tinha para ser dito. A família explodiu numa felicidade genuína, entre abraços, beijos e agradecimentos a Deus. Parecia final de Copa do Mundo, mas a alegria durou pouco. Ainda anestesiado pela novidade, Masataka pegou o telefone para agradecer os investigadores e para saber onde buscar o menino. Mas a notícia não era boa. Ives foi encontrado, mas infelizmente, sem vida. Os risos silenciaram imediatamente. Masataka e Keiko deixaram o sobrado e soltaram um grito de desespero tão alto que foram ouvidos em todo o quarteirão. Os vizinhos, que não sabiam do sequestro, descobriram o crime quando o casal desmanchou com a maior dor do mundo. Achamos que ele estava vivo, mas estava enterrado há 10 dias dentro da casa do sequestrador. Com a descoberta do corpo, os investigadores voltaram a interrogar o motoboy com a certeza de que ele esclareceria as coisas, já que o corpo foi encontrado em sua casa. Sem saída, ele traçou toda a dinâmica do crime e esclareceu o motivo que os levaram a decidir pelo assassinato da criança.
No dia 29 de agosto, depois de ter tirado o menino de dentro de casa, Adelino o encontrou com os policiais militares Paulo e Sérgio a poucos minutos dali. A criança, que devia estar desesperada e morrendo de medo, bateu os olhos no comparsa de Adelino e disse: "Você é o guarda do papai." Ives reconheceu o seu algoz. A possibilidade de Ives ter sentido alívio ao ver o rosto de um conhecido era alta. Mas poucos minutos após o sequestro, os criminosos já sabiam que Ives não poderia voltar para casa. Caso contrário, seriam reconhecidos e presos. Paulo, o PM reconhecido, disfarçou a surpresa e acalmou o menino. Disse que aquilo tudo era uma grande brincadeira de polícia e bandido e prometeu a ele que Masataka o buscaria mais tarde. Foi decidido que a criança seria levada para a casa de Adelino, onde estavam também a sua esposa e filha, a dona do bercinho colocado sobre a cova de Ives. Ainda naquele dia, Paulo voltou a entrar em contato com o motoboy para dizer que a polícia já estava no caso e que a solução para que ninguém fosse para a cadeia era matar Ives. O que mais me impressiona é que o cara tinha uma filha de 2 anos e em nenhum momento ele hesitou. Pelo contrário, junto de seu cúmplice, ele chegou à brilhante conclusão de que matar o menino e enterrá-lo dentro da própria casa era uma ótima ideia. Era dia 30 de agosto quando a dupla decidiu executar o plano. E aqui vale ressaltar que, a essa altura, eles nem mesmo tinham entrado em contato com a família Ota para pedir o dinheiro do resgate. Isso só foi feito após a morte de Ives. Para executar o plano, Adelino tirou a mulher e a filha da casa, dopou Ives com uma dose alta de medicamentos, oferecidos ao menino misturados com achocolatado, e o esperou adormecer. Paulo chegou em seguida, ajudou o motoboy a trocar a roupa da criança e a quebrar o chão para abrir a cova. Depois, colocou a criança dentro do buraco, onde Adelino efetuou 2 disparos, usando um silenciador para não chamar a atenção dos vizinhos que dividiam o quintal com ele. O pente com 2 tiros a menos e o silenciador foram encontrados pela polícia, mas a arma do crime nunca apareceu. O policial Paulo Tarso era uma figura frequente ali na região. Costumava visitar o cúmplice em companhia da esposa, mas naquele dia havia algo diferente nele. Estava muito simpático. Os vizinhos disseram que naquele sábado, Paulo cumprimentou as pessoas sorrindo, fato que chamou atenção, já que ele costumava ser carrancudo e nariz em pé. Detalhes que o delegado Carneiro também pontuou sobre ele durante o interrogatório, lembram? Já Sérgio Eduardo Pereira de Souza teve sua participação reduzida a observar a casa, a rotina da família e a repassar as informações para Paulo. Uma testemunha chegou a ouvir uma conversa entre os 3 envolvidos e contou que Sérgio queria dinheiro para comprar um carro. Os 2 PMs conheciam Masataka Ota há pelo menos 6 anos e o envolvimento da dupla no sequestro e na morte de Ives devastaram a família. Inclusive, no dia 29 de agosto, antes de sair com Keiko para visitar os fornecedores, Paulo passou na casa do comerciante com a viatura que trabalhava. Masataka o atendeu no portão, momento em que Ives seguiu o pai e o segurou pelas pernas. Paulo perguntou se aquele era o seu filho, e Masataka confirmou. Afinal, quem iria desconfiar que uma pessoa de confiança estaria tramando qualquer coisa contra um ente querido? Ives levantou a cabeça e encarou o policial. A imagem do homem estava fresca em sua memória, sendo capaz de reconhecê-lo facilmente algumas horas depois, quando foi sequestrado. Assim como um criminoso frio e calculista, no domingo, dia 1º de setembro, o PM Paulo voltou à casa da família Ota e disse que ficou sabendo do sequestro e se colocou à disposição para ajudar em tudo o que fosse necessário, se oferecendo inclusive para transportar o dinheiro do resgate para que a família não corresse nenhum risco. Olha que cara frio e calculista. Mais tarde, o senhor Ota diria: "Quando olhei para o rosto dos sequestradores, pensei, meu Deus do céu, uma pessoa que tem um emprego, que ajudei a alimentar a família dele, sequestra meu filho, mata meu filho, depois aparece em casa em uma viatura e diz, eu posso te ajudar? Isso é um pesadelo." E foi um pesadelo bem planejado por Paulo.
Fato é que ele era tipo o Julius de Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Pois ele tinha 1000 empregos. Além de PM e segurança de loja, o Paulo tinha uma locadora de fitas VHS, a Netflix dos anos 90. Pouco tempo antes do sequestro, ele passou a assistir compulsivamente o filme O Preço de um Resgate. Fato é que o filme, estrelado por Mel Gibson, falava sobre o rapto de uma criança em que o autor do crime era um policial que acabou preso porque a vítima sobreviveu. Três dias após ser preso, o motoboy Adelino foi espancado e violentado sexualmente 2 vezes na carceragem do Departamento de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, no Carandiru, zona norte de São Paulo. Ao contrário dos amigos que foram transferidos para uma prisão militar, onde permaneceram em segurança, o motoboy foi colocado em uma cela com outros 29 presos que logo ficaram sabendo do crime cometido pelo companheiro de xadrez. Crimes contra crianças são tão perversos que nem os encarcerados costumam perdoar. Eles têm regras rígidas quanto a isso. Por isso decidiram descer o cacete no Adelino. Foram 10 minutos de chutes, pontapés, puxada no cabelo, dedo no olho e muita gritaria. E cá entre nós, 10 minutos para quem está apanhando é uma eternidade. Quando os policiais ouviram o barulho, tiraram o preso da cela e o levaram para o hospital. Adelino não tinha mais forças nem para gritar. Um dos agentes de plantão disse que se ele ficasse mais 5 minutinhos na cela, com certeza morreria espancado. Levado para uma emergência em Santana, Adelino apresentou contusões em todo o corpo. Ali ficou constatado que, além das agressões, ele também foi sexualmente violentado pelos presos. Depois que ele foi cuidado e medicado, os médicos deram alta e Adelino voltou para a delegacia. Para evitar novos episódios de violência, foi colocado em outra cela, desta vez com 19 detentos que eram jurados de morte. Só que 3 horas depois de ter retornado, houve uma rebelião na carceragem. Os presos se rebelaram, arrombaram a cela onde Adelino estava, fizeram os 20 detentos reféns e desceram o cacete em Adelino de novo, mas dessa vez apenas por 5 minutos. Ufa! Ele precisou ser socorrido de novo, mas voltou para a delegacia e foi alocado em uma cela fora da carceragem. Desta vez, com apenas 5 presos que não o ameaçaram. O motoboy Adelino Donizete Esteves e os policiais militares Paulo de Tarso Dantas e Sérgio Eduardo Pereira de Souza foram formalmente acusados pelo crime 4 dias após as prisões. Paulo e Sérgio foram denunciados por sequestro seguido de morte e ocultação de cadáver. Adelino foi denunciado pelos mesmos crimes e também por falsidade ideológica, por ter se apresentado para as autoridades com uma identidade falsa. Foi descartada a participação de outras pessoas no crime, inclusive das mulheres dos 3 acusados. Todas foram ouvidas pela polícia e dispensadas. Não havia nada que as ligasse ao crime. O julgamento aconteceu menos de 1 ano após o sequestro, no dia 2 de junho de 1998. O juiz da 17ª Vara Criminal de São Paulo, José Luiz de Carvalho, botou os 3 réus para rodar. Eles foram condenados pelo envolvimento no sequestro e morte de Ives Ota apenas entre 43 e 45 anos, em uma data muito simbólica, no dia em que Ives completaria 9 anos de idade. Sei que quem é crimiseiro escuta uma pena alta dessas e nem se abala, pois sabe que é difícil alguém ficar muito tempo atrás das grades. E está certo, crimiseiros. 7 anos depois da condenação, em outubro de 2005, os 3 conquistaram o direito de progredir para o regime semiaberto. Em 2012, já estavam aproveitando as saidinhas em datas especiais, chegando a ficar 14 dias longe da prisão para comemorar o Natal e o Ano Novo com a família. Como qualquer familiar de vítima, Massataca lamentava os direitos conquistados pelo trio de criminosos. Para ele, a condenação maior ficava para os parentes, enquanto os bandidos fizeram faculdade, se formaram e, em 7 anos, estavam nas ruas. O desabafo de Massataca para vocês foi esse daqui. Isso que é revoltante. Eu tinha vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Até que um dia eu estava fumando um cigarro atrás do outro e minha esposa me pediu para pensar no meu filho, que se eu fizesse alguma coisa, estaria prejudicando o Ives e fazendo Keiko e Vanessa sofrerem. Pensei, e ela tinha razão.
Em um primeiro momento, a família Ota se viu despedaçada e sem rumo. Masataka voltou a beber, fumar e proferir palavras de ódio. Estava ferido, e com isso feria Keiko e Vanessa com as atitudes que tomava. Parecia ter desistido de viver, mas pouco tempo depois da tragédia, foi surpreendido pela chegada de uma nova vida. 4 meses após a partida de Ives, Keiko descobriu que estava grávida. Isis Ota nasceu 1 ano depois da morte do irmão. A chegada de Isis representou o renascimento da família e deu a força que eles precisavam para seguir naquele momento de profunda dor. Juntos, o casal Ota fundou em setembro de 1997 a ONG Movimento da Paz e Justiça Ives Ota, que até hoje se dedica à promoção da paz e ao trabalho comunitário na zona leste de São Paulo. Para lutar por mudanças nas leis, Masataka e Keiko Ota se candidataram a cargos eletivos e foram eleitos. O pai foi vereador pela cidade de São Paulo nas eleições de 2012 e 2016. Já Keiko foi eleita deputada federal em 2010 e 2014. Em 2017, o então presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.473/2017, de autoria de Keiko Ota, que instituiu o Dia Nacional do Perdão, celebrado anualmente em 30 de agosto, data do assassinato de Ives Ota. Keiko continua ativa nas redes sociais e em suas lutas. Continua à frente da ONG que fundou ao lado de Masataka e segue honrando a memória do filho e compartilhando o amor que nutre pela criança. Masataka perdoou os assassinos do filho, inclusive visitou os criminosos na cadeia para tirar o peso de seu coração, olhando nos olhos dos bandidos. Ele ainda foi capaz de dizer ao Adelino que desejava que sua filha crescesse, se casasse e lhe desse muitos netos. Masataka sempre destacou que Ives veio ao mundo para ensiná-lo a amar, respeitar e perdoar. Eu sei que tudo o que estou fazendo para o Ives, no dia que eu partir, eu tenho certeza que o Ives vai estar de braços abertos para mim e dizer: pai, sua missão está cumprida. Eu tenho orgulho em dizer que sou pai do Ives. O patriarca da família Ota viveu mais 24 anos suportando a ausência do filho, mas faleceu em 24 de fevereiro de 2021, vítima de um câncer. E esse foi o caso Ives Ota, um daqueles casos de partir o coração, mas também de admirar a força de uma família capaz de transformar a dor de uma tragédia em fôlego para mudar o mundo de pouquinho em pouquinho, de perdão em perdão. Uma lei aqui, um perdão ali, enfim, a família Ota, um verdadeiro exemplo. Se você quer ver fotos sobre esse caso, siga o Café com Crime nas redes sociais. Estamos no Instagram como Café com Crime e no Twitter como Café C Crime. Toda quinta-feira, após episódio, eu posto as imagens por lá. E durante os outros dias da semana, eu sempre libero conteúdos extras, como indicações de séries, livros, resumo de casos e outras cositas más, como atualizações de casos já contados por aqui. Eu quero aproveitar esse momento pós-ódio passado nesse episódio para solucionar o seu guarda-roupas com os novos lançamentos da Insider. O link tá aqui na descrição do episódio e lá você pode ver a camisa e calça Future Form que eu comentei com vocês anteriormente. E vocês olhando nesse link, vocês vão concordar comigo que esse combo monta um lookinho perfeito para o trabalho, para qualquer pessoa. Quando falamos de trabalho, eu também sempre penso em como ser prática para começar o meu dia. As roupas da Insider têm tecnologias que fazem a peça desamassar no corpo, além da rápida evaporação de suor. Tudo isso com muito conforto atrelado. Para um dia cheio e corrido, é uma maravilha. Se você clicar no link na descrição do episódio, você ainda ganha um descontão, pois o Café com Crime é parceiro da Insider. É só usar o cupom Café com Crime e prontinho, tá com a solução na mão. Não tem muito mistério, só vai de Insider. Eu volto com um novo caso para vocês daqui 2 semanas. Não nessa quarta-feira, mas na outra. Até lá, deixem os motoboys enfiarem os buquês de flores no baú, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e texto de Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram
Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, o documentário Investigação Criminal, Correio Brasiliense, Jovem Pan News, Portal UOL, Globo.com, SBT News e minha melhor amiga, Wikipédia.